Curso de manutenção em máquina de lavar para iniciantes aqui pelo YouTube. Aula de número 7. Nessa aula, nós vamos aprender a recuperar a fonte da placa da máquina de lavar Electrolux. Pessoal, essa aula ficou bem legal, que eu consegui incorporar aqui dois casos reais. Teve um caso lá que você vai acompanhar aí durante o vídeo, que foi trocado somente a bobina, na fonte era a bobina. Eu acabei trocando os capacitores, mas o problema era na bobina. E o outro caso que eu troquei lá os dois capacitores e o LNK, tá? Então essa aula é bastante produtiva aí, muito específica aí para você. Vale muito a pena você conferir aí a aula por completo. Essa é a nossa terceira aula sobre placa. A ideia seria aí 2 aulas sobre placa, mas é muita informação para a gente poder colocar aí em um vídeo só ou 2. Então será no mínimo aí 4 vídeos, 4 aulas sobre placas aí. Tanto abrangendo placas Brastemp e Consul ou placas Electrolux. Agora nós vamos entrar já na questão de reparos, né? Nessa aula nós vamos fazer ali o reparo em uma fonte de uma placa Electrolux, que representa aí mais de 90% dos defeitos, tá? Se você aprender a fazer esse tipo de reparo aqui, você já vai estar à frente aí de muitos técnicos, tá? Mas a minha ideia aqui, né, principalmente nessas aulas sobre placa, não é ensinar a reparar a placa, tá? Isso é uma questão mais para eletrônica, mais para quem queira aprofundar nessa questão. Até porque tem muitos técnicos que não têm pretensão de recuperar a placa. Nem todo técnico em máquina de lavar recupera a placa, tá? Então, as informações que eu passo aqui, o intuito é que você entenda como funciona, para que lá na frente vá ajudar em diagnóstico, tá? Então, quando eu iniciei lá atrás, eu já tinha, quando eu iniciei como técnico em máquina de lavar, eu tinha a intenção de trabalhar com reparo em placas, tá? A minha ideia já era essa. Por isso eu me profissionalizei em reparos. Mas nem todo técnico tem. Só que quando eu fiz isso, isso me acrescentou muito como técnico, tá? Porque quando você estuda ali como funciona uma placa, isso vai engrandecer o seu trabalho ali, vai acrescentar muita informação, muito conhecimento para o seu diagnóstico no dia a dia como técnico, mesmo que você não se profissionalize em reparar a placa, tá? Então, mesmo que você não tenha a intenção em reparar a placa, em recuperar placas, né? Às vezes muitos técnicos, né? Aliás, tem muitos mesmo que ele fez o diagnóstico ali que o defeito está na placa, ele só vai substituir, ele não quer reparar, ele não quer mexer com isso, né? E não vou dizer que está errado ou não, isso depende muito de cada um e de região para região. Mas quando você tem conhecimento, estuda a placa, isso engrandece muito aí no seu conhecimento no dia a dia. Foi o meu caso e eu recomendo que você estude, mesmo que você não seja um reparador de placas. Essa é a nossa aula de número 7. Se você não viu a aula anterior, eu recomendo que você veja. No final da aula, eu vou deixar aqui na janelinha, vai ficar o link da aula anterior e assim sucessivamente, tá? Se você quiser ver a aula anterior. Ou caso você queira ver o curso por completo, clica na foto do canal, vai em playlist lá, né? Curso de manutenção em máquina de lavar, e você tem lá à disposição para você ver o curso por completo. É importante que você faça isso, veja por completo ou veja as aulas anteriores, tá? Porque lá na frente nós vamos estar trabalhando com diagnóstico, tá? Então, às vezes você deixa de ver alguma informação aqui, lá na frente essa informação vai fazer falta. Então, é sempre importante que você assista por completo, vale muito a pena aí maratonar aí o nosso canal. Então é isso aí, gente. Vamos colocar a mão na massa, né? Vamos ali trabalhar numa placa, vamos entender a parte da fonte da placa, é a parte que mantém a placa ligada, é a parte que recebe a energia. Ela recebe a energia, ela estabiliza a energia, ela rebaixa a energia, em algum ponto ela rebaixa, em outro ponto ela aumenta ali a voltagem dessa energia, ela prepara a energia para que a placa consiga trabalhar, tá? Então quem está acompanhando a gente desde o início já entende o que eu estou falando, vai entender ali voltagem, corrente contínua, corrente alternada, tá? Então quem está pegando aqui o primeiro vídeo, esse é o primeiro vídeo e não conhece aí de elétrica, vai ficar perdido. Então lá nas aulas anteriores, no início do curso, tem todas as informações que nós vamos estar trabalhando aqui, tá? Nessa aula, principalmente, nós vamos trabalhar bastante aí com multímetro, tá? Então quem não tem conhecimento sobre multímetro, eu recomendo que volte lá nas outras aulas, aprenda sobre multímetro e depois vem aqui para a gente poder dar continuidade. Quem já tem conhecimento, então vamos seguir aí daqui para frente, vamos lá, mãos à massa. Então, gente, vamos lá, né? Mãos à massa. Ferramentas que eu preciso ter para trabalhar. Multímetro, né? Nosso amigo inseparável.
nós vamos utilizar um ferro de solda, um bom ferro de solda, tá? Esse aqui é o da Ikari, de 35 watts, 30 watts, tá? Na verdade é um da Ikari, 30 watts. Tem um link lá, tá? Na nossa... link aí na descrição, você encontra esse ferro de solda. Por que que eu gosto do de 30 watts? 30 ou 35? Porque ele é fino. E para trabalhar com placas, com componentes pequenos, ele é excelente, tá? E aí nós precisamos também, né, do estanhozinho, né? Aqui, ó, eu tenho ele 0.5, ele é excelente também. Então esse estanho 0.5 com o ferro fino de 30 ou 35 watts, ele é excelente para você trabalhar. Algumas pessoas utilizam aí o 0.8 ou 1.0, mas eu particularmente gosto do estanho 0.5. Para a placa é excelente, tá? Álcool isopropílico, dá para a gente poder estar limpando. Sugador de solda, uma escovinha, né, fina aqui para a gente poder estar limpando aqui os componentes na hora que a gente for desmontando. Eu uso um estiletezinho para a gente cortar a resina. Eu uso esse tipo de alicate aqui, ó. Eu gosto desse alicate de unha porque ele é fino, por isso que ele é de propósito para isso. Ele é bem fininho para a gente poder cortar os componentes. Um palitozinho para a gente poder retirar excesso aqui de resina. Você pode utilizar também a ponta de um multímetro usado, tá? Então esses componentes aí você encontra, inclusive aqui, sugador de solda, o estanhozinho e o ferro de solda você encontra aí no link na descrição, tá ok? Então vamos aí, né, mão à massa. Vamos falar lá, né, vamos trabalhar aí na nossa fonte. Nesse caso aqui, ó, vamos lá, deixando os componentezinhos, vamos mostrar aqui, né? Então, gente, quem acompanhou lá a nossa aula, quem está acompanhando aí as nossas aulas por completa, já entendeu como funciona, né? Aqui, ó, tem um sistema de alimentação, né? AC1 e AC2, esses dois pinos aqui, ó, por onde entra aqui a energia, né? Na nossa placa, que vai alimentar a fonte. Ela vem aqui, até aqui, ó. Aqui tá, nesse componente aqui, ó, ele é um diodo, né? Então, a partir aqui vem corrente alternada, a partir daqui passa a ser corrente contínua, né? Aqui tem dois capacitores, um aqui, outro aqui, e aqui tem o CI. A partir daqui ela passa a ser, aqui no meu caso, na minha região, vem 127 volts, né, no início, até aqui. Daqui para cá, ela passa a ser em torno de 165 ou 175 volts, até aqui o CI. Do CI para frente, ela é rebaixada para 12 volts, e daqui para lá, até a saída aqui da fonte no comum, em menos 5, você vai ter lá menos 5 volts, tá? Então, essa parte aqui é que nós vamos trabalhar. O detalhe importante, nas placas Electrolux, quando você coloca a máquina na tomada, ela não dá nem sinal, ela não liga, aquela máquina que apaga tudo, você já testou a tomada e ela não liga, normalmente o defeito está aqui, ó. Essa placa ela já foi feita, tá vendo esses capacitores? Eles são novos. Às vezes você vai ver o capacitor, ele está estufado aqui, ó. Então ele rompe, ele estoura. Então dá defeito nos capacitor, você pode ver que ele vai estar rompido e queima aqui. Quando entra em curta aqui também o capacitor, queima também o CI, né? Essa parte central aqui, ó, queima o CI. Então normalmente nas Electrolux você vai trocar esses dois capacitores mais o CI. Tá? Em 90% dos casos aí você vai resolver. Porém, não é só ele que dá, não é só aqui que dá problema não, tá? Nós estamos falando aqui da parte de fonte, né? Essa parte aqui. Aqui ó, nós temos uma bobina, é uma ligação, né? Uma bobina. E aqui ó, ela é só uma continuidade. Tá vendo esses dois pinos aqui? Ó? Ela é somente uma bobina. Ela também se rompe. Tá? Então você pode ter defeito aqui em outros componentes. Pode ter defeito também no resistor. Você pode ter defeito aqui também no diodo, no caso que eu mostrei ali. Você pode ter defeito aqui também nesse resistor. Tá? Mas aqui nós vamos fazer a substituição. Vou retirar, né? Vamos retirar esses dois capacitores, mais esse CI, fazer aqui algumas medições e substituir. Detalhe importante, gente, já tem, tá? Como eu não tenho uma placa aqui com defeito para mostrar para vocês, para a gente poder consertar, tem vídeo aí no canal, eu vou deixar aí no link do card, tá? No final do vídeo, lá no cantinho, você vai encontrar um vídeo de recuperação, uma videoaula também de recuperação mais detalhada. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, ele é um capacitor que já foi trocado. Você consegue perceber que ele está estufado? Ó? Tá vendo ali, ó? Ele está estufado. Ó, aqui você consegue perceber que ele, tá vendo? Ele está estufado, diferente do outro lá. Tá bom? Então, máquina Electrolux. Não liga, não dá sinal. Você pegou o capacitor, tá desse jeito aqui, ó. Você sabe que tá na fonte, tá? Então, eu vou deixar lá também uma outra videoaula no card aí, no final do vídeo. Então, gente, essa placa já foi recuperada, né?
Então nós vamos fazer aqui alguma medida padrão, né? Como a energia chega e como a energia flui aqui, ó. Porque se der defeito aqui, a sua máquina ela não vai nem ligar, tá? Então nós vamos aqui, vamos fazer algumas medições. Aqui é 127 volts, né? Então vamos escolher a nossa escala aqui. 200 volts, corrente alternada. Vou deixar o multímetro aqui já do jeito ali preparado, né? Pra gente ver. Vou virar ela aqui. Já foi alimentado aqui, né? Tá alimentado de energia. Eu vou virar a placa para a gente poder fazer as medições. A máquina não está ligando, então essa é a forma de você medir, para você ver até onde a energia está chegando e o componente que você pode ali tá substituindo, né? Ou deve estar substituindo. Eu tenho corrente alternada, tá? Então tanto faz eu inverter a ponta das provas, não tem problema. Aqui, ó, eu tenho também corrente alternada, ó, você está vendo lá, tanto faz. A partir dali, ó, desse resistor, ó, desse diodo, tá? A partir daqui é corrente contínua, então já precisa alterar aqui a escala, tá? Vamos deixar lá 200, né? 200 volts corrente contínua. E vamos medir aqui. 163, 164 volts. Se eu inverter a ponta de prova, né? Olha lá, ó, vai ficar um menos do lado, entendeu? Então, a partir daqui é corrente contínua. Viu como saiu de 120 para 165 volts? Então, aqui acontece o trabalho de tanto de aumento de tensão quanto de queda de tensão. Vamos medir lá na frente, né? Próximo ao CI, 165 volts. Vamos medir lá no CI, tá? 188. Então essas são as medições que você confere, tá? Seria interessante pegar uma placa com defeito. Então deu 188, tá? Então 165 aqui, 188 ali. Ali, ó, já vai chegar menos. Aqui, ó, eu já tenho menos. Aqui é em torno de 12 volts, né? Olha lá, deu 10, 11,7, né? Aqui, ó, você já vai pegar o menos 5, né? 5 volts, 4, 4,8, 4,5. Não, 5 volts. Pode inverter, menos 5 é o que vai para sair lá na interface, tá? Então aqui você já consegue entender esse rebaixamento. Essa medição foi feita com energia, com a placa energizada. Agora vamos fazer aqui algumas medições. Você pode fazer também com a placa fora da energia. No caso, com a placa fora da energia, sem a placa estar energizada, você vai trabalhar aqui, ó, principalmente com resistência, né? Com resistência não, com continuidade. Aqui, ó. Vai pegar ali a escala do BIP, né? Escala do BIP aqui, ó. E aí você vai ver, vamos supor que a placa não esteja funcionando, né? Aí aqui, ó, você vai aqui, ó, dando continuidade. Aí você vai varrer a trilha se está rompido ou não. Ó, vamos do outro lado agora. Até aqui, ó, até aqui ele dá por causa do diodo, tá? Aqui, ó. Então você precisa inverter a ponta. Ó, aqui você tem resistência por causa do diodo. Então, essa é uma das formas de você medir. O que que acontece aqui, ó? Principalmente nessa bobina que eu mostrei para vocês, ó. Tá vendo essa bobinazinha aqui, ó? Bobina preta, né? Essa bobinazinha aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Tá vendo ali? Ela tá ali. Ela rompe, então ela não deixa passar energia. Eu vou colocar na escala de resistência, né? Então você vai medir aqui, ó. Ó, viu lá que deu continuidade. Significa que a bobina tá boa. Às vezes você vai medir aqui, ó. Então não passa, porque ela rompe, ela arrebenta por dentro. Entendeu? Ela tem que dar continuidade. Tá? Então essa é a outra forma de você utilizar e medir a placa sem estar energizado. Esse é um defeito um pouco diferente da maioria, tá? Vamos analisar aí, iniciando aí a análise na parte da fonte, né? Eu vou estar mostrando para vocês aí. Normalmente são nesses dois capacitores, né? O defeito da máquina, mas nesse caso não é. Essa é a linha de alimentação que eu estou mostrando aí, né? É o AC1 e o AC2 por onde a energia chega.
É a partir do meio ali, onde eu estou mostrando ali com a ponta do multímetro ali, é que passa a ser corrente contínua, né? Negativo e positivo. Então, normalmente dá problema aí nesses dois capacitores, onde eu estou mostrando aí, mais o LNK. Nesse caso aí, não é. Apesar de ser uma máquina antiga e o capacitor está um pouquinho estufado ali, esse segundo capacitor ali está um pouquinho estufado, o problema está na bobina, nessa peça preta do meio, tá? Ela rompeu. Então, por isso, a energia não chega. Então, eu vou estar fazendo aí a substituição desses dois capacitores, já vai ser de forma preventiva, tá? Eles já são antigos, e trocar a bobina e resolver. O interessante é que, nesse caso, eu não preciso trocar ali o LNK, tá? Só os dois capacitores e a bobina aí vou resolver esse problema. Então, acompanha aí, né, esse passo a passo. É um vídeo um pouquinho longo, mas ficou bem é, detalhado, tá? Bem fácil. Não é um serviço difícil de fazer aí, desde que você tenha noção básica aí em elétrica, tá? E um pouquinho de conhecimento também em eletrônica. Então vou iniciar aí a retirada é, da resina ali, né? Cortar ali um pouco a proteção. Eu uso o estilete ali para poder cortar. Tentar cortar aí somente o local que eu vou fazer a solda, para não retirar aí a proteção da placa, tá? Então retirar somente o local que eu vou trocar os componentes aí. Eu gosto de cortar com estilete, sempre importante, bastante cuidado para você não danificar ali as trilhas, tá? Pronto, já risquei, já cortei aí, tá riscado. Aí eu venho aí com a pontinha do multímetro ou uma chave, né? Aí você, do jeito que você se adaptar melhor. Às vezes uma fenda fina também, uma chavezinha de fenda fina, dá para fazer também isso aí. Eu prefiro aí essa pontinha do multímetro, a ponta de um multímetro velho que eu cortei, né? Uma ponta de prova. Ele é bem prático para você fazer isso aí, sem danificar as trilhas. Aí vai fazendo a limpeza. É importante aí utilizar o álcool isopropílico, né? Você joga ali um pouquinho de álcool isopropílico em cima e vai passando ali uma escova, né? Eu uso uma escova de dente velha aqui e vai fazendo a limpeza. Só que nesse caso eu não tenho aqui, eu tô sem álcool isopropílico, aí eu estou utilizando aí o descarburizante para poder fazer é, a limpeza. O descarburizante também é próprio para isso, né? Peças eletrônicas, fazendo aí é, a limpeza. Aí finalizo aí com a limpeza com a escovinha, volto ali retirando o excesso, né, de tem, ó, vai retirando tudo, deixa bem, sempre importante, bem limpinho, cuidado com a limpeza aí é essencial. E pronto, já finalizado. Aí agora eu venho aí com essa pontinha do estilete para mexer ali, movimentar um pouquinho a solda antiga, tá? Eu venho ali, eu vou vir com a outra solda em cima dessa solda velha para amolecer a solda, tá? Eu vou dar outros pingos de solda em cima, tá? Amolece essa solda velha, vai amolecer a solda antiga para ficar mais fácil para poder retirar aí os componentes sem danificar é, a trilha, tá? Eu gosto de usar esse ferro de solda meu, ele é 35 watts, a pontinha bem fina, própria mesmo para pecinhas eletrônicas, tá? É bem simples. Ali, ó, a solda você pode ver como a solda que está na placa é antiga, no início ali às vezes demora um pouquinho para segurar, né? Para colar lá. Isso é normal, faz parte. Essa outra já foi um pouco mais fácil. E aí eu vou fazer em todos os pontos, nos dois polos de cada capacitor, mais as duas pontas ali da bobina. Pronto, ó, viu que eu coloquei lá solda em todas as pontinhas onde vai ser retirada, tá? Aí agora eu venho com o sugador de solda. Amoleço ali, né, com ferro de solda e venho aí com o sugador de solda, retirando ali é, o excesso, né, de solda. Tanto a solda velha está saindo aí junto com a solda nova que eu acabei de colocar. Aí eu vou repetir o processo em todos os pingos de solda que eu coloquei aí. Finalizando, agora no caso aí da bobina, é aí que está o defeito, ó, entendeu? A máquina, essa placa não está ligando por causa justamente desses dois pinozinhos aí do meio, que são os pinos da bobinazinha, né? Que ela liga ali no AC, no AC1. Pronto, gente. Finalizando, né? E aí eu vou lhe mostrar também como eu faço, né? Pronto, eu já retirei. Existe também, né, o salva-chip. É uma outra solda que você pode colocar em cima
ela tem um ponto de fusão diferente do aramezinho de solda, né? Então você coloca, dá um pinguinho de solda em cima e retira por baixo, puxa o componente por baixo. Só que depois dá um pouquinho de trabalho para limpar e eu não gosto muito de estar utilizando ele. Então aí, ó, olha como que eu faço. Eu já retirei todo o excesso de solda, agora eu amoleço com ferro de solda lá, ó, e aperto o componente. Pronto, já saiu um lado, tá? Agora eu repito o processo. Eu amoleço ali, ó, com o ferrinho de solda e já eu tô apertando lá com o dedo o outro componente, o outro lado do componente. Pronto, retirei um capacitor na mão e vou repetir o processo agora no outro. Pronto, então já saiu. E agora da mesma forma, tá? Amoleço, ó, amoleceu, pronto, forcei um lado, já saiu. Fazendo assim, você não vai danificar as trilhas, né? Da mesma forma, né? Coloca ali o ferrinho de solda para amolecer e aperto do outro lado. Pronto. Retirado, agora vamos para a bobina. A bobina está praticamente solta, né? Mais fácil ali de sair. Fazendo o mesmo procedimento. E pronto, finalizado aí. Os três componentes já retirados. Agora continua a limpeza, tá? Vou raspar aí todas as partes onde pega pinguinho de solda, né? Faço a limpeza. Aí eu venho ali com a pontinha do estilete e raspo, né? Pronto. Aí. Limpeza aí com a escovinha. Aí eu venho com o estilete e vou raspar ali no local que eu vou colocar a solda nova, tá? Aí, ó, esse processo aí. Raspa um pouquinho, né? Bastante cuidado para não danificar a trilha, né? Fazer essa limpeza em todos os pontos onde vai pegar solda. Pronto, finalizado. E agora vamos aí colocar os componentes, tá? No caso, essa bobina que eu tenho aqui, eu vou colocar aí, eu tirei de outra placa, né? Sucata que eu tenho aqui para aproveitar. Então eu tiro de outra placa e coloco. Essa bobina, essa pecinha aqui é a responsável por essa placa não funcionar. Os dois capacitores estão sendo trocados somente por precaução, de forma preventiva. Pronto, já coloquei. Bobina colocada no local, sem nenhum segredo. Agora eu vou aproveitar para colocar os capacitores, tá? Dois capacitores. E aí, colocar do lado correto, aquela parte ali, parte clara, né, que tem a setinha, é no negativo, você tem que colocar ela para o lado de fora, tá? Muito cuidado, porque se você inverter os polos, vai dar ruim na placa, tá? Então, aquela parte lá parte clara que você tá vendo, ela fica para o lado de fora. Tem um pouquinho de trabalho ali para poder colocar, mas coloquei já, estão no local, todos os componentes no local, né? Agora eu vou cortar ali as pontas, né, do caso do capacitor, né? Aquelas pontas de arame que sobra, né? Pronto, cortei, já parei ali. E agora vamos iniciar. Nesse momento eu faço outra limpeza ali, que eu não mostrei, mas eu faço. E aí agora vamos iniciar a solda, né? Todo local limpo, os componentes no local da forma que tem que ser. E aí vamos iniciar o processo de solda. Aí não tem muito segredo, porque a solda é nova, né? Então ela pega ali com bastante facilidade, sem excesso, muito cuidado ali para não fechar curto nas trilhas, né, do negativo e positivo, senão dá ruim na placa, tá? Sempre importante, bastante cuidado. Iniciando a primeira pino da bobina, agora eu vou soldar o outro segundo pino da bobina, e aí já vamos para o próximo capacitor. Pronto, vamos aí ao próximo capacitor. E depois a gente já, como que eu faço, né? Eu vou colocando eles no local, né? Porque aí é a primeira solda, né? Mas eles às vezes ficam torto, né? Do lado de lá. Você vai olhar aí, pronto, já está soldado aí. Já, agora teve um capacitor desse que ficou torto, ele ficou ali fora de posição. Aí eu gosto de ir alinhando ele, né? Então eu vejo o lado dele, ó, aí eu amoleço, né, a parte aí, ó, e estou forçando lá embaixo para a posição correta, tá? Estou chegando ele para a posição correta e amolecendo um lado e outro, um lado e outro. Repita esse procedimento para poder alinhar. Quase bom, ainda está um pouquinho fora de local ainda.
Mais um pouquinho, né? Forçando ele um pouquinho para o lado correto, né? Pronto, alinhadinho, tá? Agora essa bobina também, ela tá um pouquinho alta ainda, né? Aí eu vou apertar a bobina lá, ó. Tô apertando ela e amolecendo a solda ali na parte de baixo, né? Pronto, nesse momento eu tô apertando ela lá, tá? Pronto, solda finalizada. Dois capacitores mais a bobina. Isso aí. Pronto, gente. Finalizada com sucesso aí. Toda a solda eu já fiz outra limpeza. Sempre que eu faço procedimento, eu faço a limpeza. Agora utilizando aí para poder isolar, né, cola quente. Você pode utilizar aí a cola quente, aquela cola mesmo que a galera da escola usa para poder isolar. Existe a resina, né? Você pode usar a resina aí que é idêntica à original, mas você teria que esperar de um dia para o outro para poder montar na máquina. Nesse caso aí não, já fica pronta instantaneamente e você pode utilizar sem problema. Então eu sempre utilizo aí essa cola quente. Pronto, isolado, olha, viu como ficou fechadinho, bem isolado, sem danificar a placa. Quanto menos você tirar ali da resina de proteção, é melhor, né? Mais bem feito fica o serviço. Então, essa parte aí eu aguardo um pouquinho para secar, né? Aí eu vou virar e vou continuar o mesmo processo do outro lado, tá? Agora vem esse lado, eu vou fechar todos os locais aí, gente, que, que ficou ali, local que poderia entrar água, vamos dizer assim, né? Então, caso pingue água aí, ela não vai entrar. Então, você pode fechar todinho isso aí, ó, de cola. Não tem a pena de cola, não. Pode colocar ali para ficar bem fechadinho, bem isolado, tá? Esse serviço aí eu dou 4 meses de garantia aqui, mas eu tenho muita placa dessa aí com mais de 2, 3 anos aí de uso, que foi feito esse serviço aí e a máquina não me deu retorno. As que já me deu retorno é porque o cliente deixa molhar, o cliente não cuida, tomada ruim, então, mas pelo serviço mesmo não dá retorno. Cheguei lá, pelo modelo ali eu já tinha ideia do que seria, né? E no caso é a placa, né? É essa parte aí da fonte que eu estou mostrando para você. Nesse momento estou fazendo uma avaliação da placa ali para a gente poder recuperar essa placa, tá? Acompanhe conosco aí o processo de recuperação da fonte da placa de máquina Electrolux. Eu tentei encontrar aqui essa placa, na verdade, para trocar, mas não tem aqui na cidade a pronta entrega, teria que esperar. Então, por isso, no final de semana, inclusive, passei o orçamento, a cliente optou aí por recuperar a placa, né? Ao invés de fazer o pedido e esperar aí por vários dias. Aí eu estou dando início, né? Cortando ali a parte da resina, a parte de baixo ali da resina, para a gente ter acesso ali aos componentes. Essa parte aí do LNK, aí eu já faço um segundo corte ali para ter acesso ao LNK e ao capacitor, ao primeiro capacitor ali. Fazendo ali aquela limpeza prévia, eu gosto de utilizar aí essa parte aí essa ponta de multímetro, na verdade, né? Ela não é muito fina, então ela é mais difícil de danificar ali as trilhas, tá? Aí em seguida eu vou cortar ali a outra parte da resina, a parte que vai lá no outro capacitor, né? Procuro retirar somente o local do componente que vai ser substituído, tá? É muito comum, né? Bastante comum esse tipo de defeito acontecer. Lembrando que não é só isso, tá, gente? Às vezes a placa não liga, né? Aquela máquina, aquela placa que você coloca na tomada, ela não dá nem sinal. Nem sempre é a mesma coisa, tá? Mas ali, nesse caso aí, já identifiquei que o capacitor estava estufado, né? A fonte estava em curto. Aí você faz um teste lá no comum em -5 na saída para a interface. Então já sei que essa placa dá recuperação, tá? E aí, fazendo a limpeza, né? Retirei ali todo o excesso, aí já vem com álcool isopropílico. Já consegue perceber ali que a limpeza vai ficando ideal, né? Vai ficando ali como tem que ser. Nesse caso, eu venho refazendo a solda, tá, gente? Então, antes de retirar aquela solda velha, eu aplico ali um pouquinho de solda, né? Em cada componente, em cada ponto de solda, porque daí você renova a solda e ela vai sair com o sugador de solda com mais facilidade. Aí eu já venho com o sugador de solda, né? Esquentando ali e retirando do primeiro capacitor. Em seguida, já passo aí para o segundo capacitor e em seguida para o LNK. Tá esquentando aí e retirando é, aquele excesso ali de solda, né? Tanto a solda velha quanto a solda nova que foi recolocada. Lembrando que vale muito a pena é sempre importante ter muito cuidado, tá? Porque se você danificar uma trilha dessa aí, pode dar mais trabalho para você recuperar. Então, é o tipo do serviço que é importante você ter ali paciência para você trabalhar. Retirando ali também, continuando, né? Retirando a parte
LNK. Aí, mais uma limpeza, né? É importante trabalhar aí sempre limpo com álcool isopropílico, mais uma escovinha ali e mantendo aí sempre o ambiente limpo, tá? E aí, nesse caso, ó, eu já venho ali, eu coloco, já retirei todo o excesso, né? Mas tem um resíduozinho de solda segurando. Então, eu aperto, ao mesmo tempo que eu aperto lá embaixo, ó, o capacitor, eu coloco o ferro de solda. Aí ele amolece e eu retiro, tá? Aí ficou um pedacinho, né? Uma perninha ali do capacitor. E com o tempo, o capacitor, ele apodrece, né? Aí, às vezes, você arranca o capacitor, mas fica ali aquela perninha que eu tô retirando aí. Ali, retirando aí. E em seguida partir aí para o outro capacitor, fazendo ali o mesmo processo, tá? Muitas pessoas perguntam, vale a pena recuperar uma placa dessa? Vale sim, gente, vale muito a pena. Você paga aí R$ 15 na peça, né? Nos componentes, nos dois capacitores mais o LNK. Se comprar de fora, você vai pagar um pouco mais barato, mas como eu compro aqui na cidade, eu pago aí R$ 15. Então, uma placa aí que a preço de custo vai custar 200 e poucos reais. Vale sim a pena, eu tenho muitas placas dessas aí recuperadas, tá? Sem nenhum problema, tá? Importante sim, realmente vale a pena. Desde que a placa esteja conservada igual tá essa daí, tá? Nesse caso aí, ó, eu vou usar o salva-chip, tá? Você viu que eu retirei todo o excesso, né? Então ali no LNK em específico, ó, eu vou adicionar ali o salva-chip. O que é o salva-chip? Ele é um estanho, né? Que tem um ponto de fusão diferente da solda. Então ele demora mais tempo para poder secar. Então nesse caso aí, ó, eu apliquei ali, tá? Deixo ali bastante ele mole, né? Aí eu venho por baixo lá, ó, e já retiro, olha, já retirei ali o parte do LNK. Eu percebi que o outro lado ficou bem grudado ainda, então eu não vou forçar para não danificar a trilha. Aí eu aplico um pouco mais ali de salva-chip e aí eu já vou lá, ó, vou virar do outro lado e já puxo, ó, já sai aí por completo. Pronto, saiu na mão e eu não danifiquei a trilha. Agora é fazer a limpeza, né? Com o próprio ferro de solda, você vai aplicando ali, ó, vai jogando tudo por um canto, né? Aquele salva-chip, resto de soldas, ele vai descendo tudo. Tem que fazer uma limpeza perfeita e a limpeza tem que ficar perfeita para não danificar, né? Não danificar, não ter ponto de contato para não acontecer um curto, porque é muito próximo ali o negativo e o positivo. Então tem que manter a trilha, né? É, todo esse local ali de instalação dos componentes é preciso manter sempre limpo para evitar curto. Aí, ó, eu fiz a primeira limpeza, né? Agora eu venho com a própria solda, né? Com o aramezinho de solda, ó, eu vou passando ali, ó, já vai grudando, já vai juntando, né? Aquela quantidade tanto de salva-chip como de restos de solda para fazer com o próprio ferro de solda mais o aramezinho de solda, eu já faço ali uma limpeza prévia, tá? Aí agora eu venho com o soprador térmico ali para poder retirar. Já vai ficar aí quase que perfeito, né? Fica ali quase que perfeito o local. Você já consegue identificar lá, ó, tá? Aí eu já venho novamente com o sugador de solda. Recadinho importante para você que nos acompanha. Disponível aí na nossa coleção de peças, ferramentas e acessórios para a máquina de lavar. Esse kit aí completinho para você trabalhar com recuperação de placas, tá? Ferro de solda da Icari, você vai encontrar também aí sugador de solda, salva-chip, mais o estanho ali 0.5, tá? É especial para recuperação de placa. Clique no link da descrição ou da bio e faça seu pedido. Continuando a recuperação da nossa placa, mais uma limpeza, né? Mais álcool isopropílico ali, passando uma escovinha novamente. E em seguida vamos passar aí o aramezinho do próprio capacitor, tá? Eu passo ali entre o local que vai ser colocado os componentes, tanto o capacitor quanto o LNK, para retirar ali aquele excesso, né? Excesso de sujeira, excesso de salva-chip, excesso de solda, para deixar ali sempre limpinho. Você pode utilizar aí um aramezinho, pode ser o aramezinho de um próprio capacitor, para manter aí sempre o ambiente limpo, para na hora que você for colocar o componente, não ter dor de cabeça. E aí eu venho com essa raspagem. Essa raspagem ela é importante tanto para retirar excesso ali de tanto de solda quanto de salva-chip, quanto ela vai ajudar na hora da soldagem, né? Da solda nova. Que você vai colocar a solda nova, então o local limpo, né? E raspado ali, ela adere à solda de forma melhor. Você vai conseguir fazer uma solda ali com muito mais facilidade. Por isso, a importância desse processo aí de raspagem. Eu utilizo o próprio estilete, fica ele é uma ferramenta fina, né? Então é muito bom de você fazer esse processo aí. E em seguida aí vamos colocar os componentes, né? Montar aí, colocar os componentes no local. Essa questão aí também, onde eu estou tirando, fazendo mais uma limpeza, é onde fica o LNK. Nesse local tem ali uma pasta térmica, essa parte branca é pasta térmica, né? Que ajuda aí no controle da temperatura.
Então você retira ali aquele excesso para na hora de encaixar o LNK não ficar dando tanto trabalho, né? O LNK ali ele contém 7 pinos, né? De um lado ali ficam 4 pinos, do outro lado 3. Então quando você deixa esse local limpo, né? Retira ali aquele excesso de pasta térmica ou de resina, fica bem mais fácil para você encaixar. Aí tá os 3 componentes na mão e aí vamos colocar. Observação importante, tá? Essa parte clara, tá? Onde tem a setinha, fica para o lado de fora, significa o negativo do capacitor. Nesse local aí é negativo e positivo, então você não pode inverter, senão vai dar curto aí, dá ruim na hora que você for ligar a placa. Já aconteceu aí com alguns amigos, tá? Então é importante prestar atenção aí no lado correto do capacitor. E agora eu venho, né, colocando ali o LNK. Esse LNK, em alguns casos, ele é um pouquinho chato de colocar, então deixa ali os pinos, né, no posicionamento correto, você encaixa. Às vezes é importante você usar uma pinçazinha para você encaixar de forma melhor. Pode usar um pinozinho, né? Ali, ó, eu uso essa ponta de multímetro para poder encaixar, né? Encaixou, certifica de que todos os pinos passaram para o outro lado, né? Para esse lado de cima, porque às vezes você coloca o pino ele amassa e aí não fica ali é, adequado, né? Na hora que você vai soltar, vai faltar ali um pinozinho. E aí já vem com a solda, né? Soldando primeiramente ali o capacitor, né? Um dos capacitores aí, soldando, né? Esse ferro de solda é de 35 watts. Ele é um ferro de solda especial para isso, né? Ele é bem eficiente, fino. E o aramezinho de solda eu utilizo 0,5, é indicado para recuperação de placa. Tem gente que usa o 0,8 ou até o de 1 milímetro. Eu, particularmente, gosto de trabalhar aí com 0,5 e um ferro de solda de 30 watts ou 35 watts da Ikari que eu utilizo, tá? Link aí na bio ou na descrição desse vídeo você vai encontrar esses equipamentos e outros, né? Você vai encontrar lá o ferro de solda, você encontra o sugador, você vai encontrar também o salva-chip, né? E vários componentes. Dentre outras peças, você encontra aí no link da descrição ou na bio lá que você vai encontrar, tanto para recuperação de placa ou para troca de peças da sua máquina, né? De outros setores aí da sua máquina de lavar. Pronto, tá, gente? Já soldado, né? Eu venho aí só finalizando, apertando ali, eu aperto na parte inferior e vou soldando ali, firmando, né? E aí vem a hora do teste, né? Vamos aí dar mais uma limpeza, mas já está pronta a placa. E nós vamos testar para ver aí se funciona. Vamos ver se deu certo aí, tá? Encaixando, eu coloquei aí a interface, né? Para a gente poder ligar. E aí já certifiquei de que mandou sinal, né? Testei tudo lá, mandou sinal. E aí já venho montando, tá, gente? A resina, né? Eu utilizo aí para isolar a cola quente, pistolinha de cola quente. Você vai fechar ali todo o local que foi aberto, tá? Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Você pode utilizar sem problema aí. Cola quente é baratinho e fica pronto aí na hora. Caso você queira resina, existe essa resina original, né, para você utilizar. Só que aí teria que ficar de um dia para o outro para secar. Então, normalmente quando eu recupero esse tipo de placa, a cliente quer para ontem, né? Então, por isso eu faço sempre com cola quente, tá? Preenche bem aí, ó, não tem problema você colocar excesso, tá? Qualquer coisa, caso venha pingar um pouquinho de água aí, então essa cola quente vai proteger, tá? Eu faço isso já há muitos anos e nunca tive nenhum problema. Você pode fazer sim, você não vai ter nenhum problema. Pronto, máquina instalada na casa da cliente, aí vamos ligar, né? Ligada. Esses LED piscando aí é só pelo vídeo, né? Ficou funcionando perfeitamente. Pronto, problema resolvido aí na máquina, mais uma cliente satisfeita.